Bom dia, irmãos. Saúdo-os com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui e aqueles que nos acompanham pela internet. Irmãos, novamente eu quero lembrar que nós estamos vivendo o chamada Epifania de Jesus Cristo. Esse é um período litúrgico em que nos vem à mente, em que nós celebramos, comemoramos a manifestação, a aparição do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, essa ideia surgiu quando os magos viram a estrela e foram até o menino Jesus para visitá-lo, para conhecê-lo. E ele apareceu dessa forma, né? Apareceu às pessoas externas ao lar, aos magos, dessa forma. Mas a Epifania de Jesus, também na liturgia da Igreja Cristã, hoje nós comemoramos, ou nós celebramos o ministério público de Jesus. Nós lembramos do ministério público de Jesus. E nesse aspecto, nessa perspectiva, a gente tem dois pontos, ou dois aspectos a considerarmos. Primeiro, Cristo manifesto em nós, e depois, Cristo que é manifestado ou revelado por meio de nós. Então, Jesus Cristo já se manifestou em nós, tendo nos resgatado, tendo nos comprado, tendo derramado o seu sangue na cruz, e a sua graça foi suficiente para nos comprar e para nos salvar. Agora, já que somos de Cristo, já que somos comprados por Jesus Cristo, já que fomos resgatados por Jesus Cristo, agora nós precisamos manifestar, nós precisamos revelar esse Jesus ao mundo, através das nossas atitudes, através da nossa palavra, através da pregação do Evangelho, e esse é o desafio, e esse é o convite para nós que somos cristãos. Então, nessa perspectiva, nós vamos ler uma parte do ministério público de Jesus, um episódio aqui que está revelado na Escritura sobre o ministério público de Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vamos ler do 14 até o 21. Lucas 4, de 14 a 21. Acho que todos acharam, vamos. Versículo 14 do capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então,
passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, e pedir que nos dirija, que nos fale aos corações, aos nossos corações. Senhor, me usa para falar a Tua palavra ao Teu povo, assim como aprove a Ti mesmo, como o Espírito Santo quer que eu fale. Vai ao encontro da nossa mente, do nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente, gostaria de contextualizar aqui. Jesus havia passado pela tentação no deserto, ele ficou 40 anos no deserto, e o diabo o tentou, e como era esperado, ele não caiu nas tentações do diabo, diferentemente do que muitas vezes nós fazemos, a gente cai às vezes. Bom, aí ele, depois dessa tentação, ele voltou para a Galileia. A Galileia era uma província, e hoje é uma região, que fica no norte de Israel, e é uma região bastante extensa. E na Galileia tem o chamado Mar da Galileia, que na verdade é um lago, é um grande lago de água doce, cujo perímetro, toda a volta, se for andar em toda a volta, tem 53 quilômetros. E ao redor desse lago, ou desse grande lago, que é quase um mar mesmo, foram sendo estabelecidos muitos povoados, muitas cidades, e cidades famosas na época de Jesus, que ainda existem hoje. Cafarnaum é uma delas, Tiberíades, Genezaré, inclusive o chamado Lago de Genezaré é o mesmo Mar da Galileia, é um nome diferente dado ao Mar da Galileia. E Jesus começou a pregar, começou o seu ministério, começou a sua pregação em todas essas cidades, em toda essa região. E foi no Mar da Galileia que Jesus andou sobre as águas. É muito icônico aqui, é muito interessante, muito marcante o Mar da Galileia. E ele pregou às margens ali do mar, muita gente se rendeu a Cristo, recebeu as boas novas de salvação nessa região. E até então Jesus não tinha, quando iniciou o seu ministério público, ainda não tinha voltado para a sua terra. A palavra de Deus, a Bíblia, faz menção de Jesus aos 12 anos, e depois só quando inicia o seu ministério público, aos 30 anos. Mas, nesse intervalo de tempo, dos 12 até os 30, ele deve ter vivido ali mesmo, em Nazaré, que também é uma cidade hoje bastante importante em Israel. E o texto da palavra de Deus dá conta de algumas coisas bastante curiosas, que se a gente não prestar atenção, pode passar desapercebido. Esse episódio de Jesus estando na sinagoga no sábado em Nazaré, é relatado tanto em Mateus quanto em Marcos e em Lucas. Em João não. Mas os outros evangelhos falam assim de uma forma muito resumidinha, muito rápida. E Lucas traz bastante detalhes, traz riqueza de detalhes desse momento, desse episódio, que nos faz refletir, nos faz pensar algumas coisas. E a primeira coisa que é relativamente curiosa é que no versículo 14 diz que, e importante, né, que ele voltou para Galileia. Aqui no versículo 14 diz, Jesus regressou para Galileia. E como é que Jesus
regressou para a Galileia. Ele regressou no poder do Espírito. É bom sempre lembrar da Santa Trindade, da Santíssima Trindade. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo agem simultaneamente. E o Deus Filho que veio para cumprir o seu propósito, ele foi dirigido com o poder do Espírito Santo de Deus, do Deus Pai, para cumprir o propósito de Deus Pai. Deus Pai havia feito a promessa ao seu povo de resgatar o seu povo, e ele veio com o poder do Espírito Santo. E com o mesmo poder do Espírito Santo que resistiu à tentação do diabo, ele ficou famoso, ele ficou conhecido em toda a região antes de chegar em Nazaré, mas em toda a região da Galileia, como eu disse, ao redor do mar da Galileia. E a Galileia faz fronteira com o Líbano e também com a Síria. Até mesmo nesses países vizinhos, o nome de Jesus ficou muito conhecido. Então, quando ele chegou à sua cidade natal, ele já era muito conhecido em toda a região. E aqui no versículo 16, é onde começa algo ainda mais curioso. Quando diz que indo para Nazaré, onde fora criado, ele, num sábado, se a gente não prestar atenção, dá a impressão que ele chegou e aí já foi direto para a sinagoga. Ele estava lá em Nazaré, aí num determinado sábado, ele entrou na sinagoga. E aí, na segunda parte aqui do versículo 16, fala que, segundo o seu costume, e levantou para ler. Em primeiro lugar, qual que era esse costume? Esse é um primeiro ponto interessante para a gente lembrar. Se a gente for lá em Mateus, nós não vamos ler porque o tempo é curto, senão a gente acaba prolongando. Lá em Mateus, no capítulo 1, que fala da genealogia de Cristo, vai falar que foram 14 gerações, desde que o povo de Israel foi liberto da Babilônia, né, desde o exílio babilônico até Jesus. E depois ele fala de outras 14 gerações, enfim, que Jesus é da linhagem de Davi. E nessas gerações de onde Jesus veio, ou a quem Jesus pertencia, foi feito uma abordagem, foi criado um costume durante o exílio babilônico que o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia proibido que o povo judeu, ao se reunirem, lessem a palavra de Deus. Eles não podiam ler. Sequer eles podiam transcrever para um papel, para quem sabe ler essa transcrição. Aí sabe o que eles fizeram? A liderança do povo de Israel falou assim, olha, eles fizeram um trabalho de gravar, decorar o texto bíblico. Então, cada família foi incumbida de um trecho da palavra de Deus, seja da lei ou dos profetas, e o primogênito daquela família é quem deveria recitar, era quem deveria falar o texto que havia sido gravado. E Jesus Cristo, que era o primogênito da família de José e Maria, que era da linhagem das 14 gerações que foram exiladas na Babilônia, Jesus, desde os seus 12 anos, ele ia lá na frente, como de costume, ler a parte do texto bíblico, o trecho da palavra de Deus que lhe era obrigação, ou lhe havia sido definido que lesse. Mas não foi só ele, foi todas as gerações anteriores. E o texto era esse trecho
profeta Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2. Não foi assim, porque parece um pouco estranho, né, que ele entrou num sábado na sinagoga e, segundo o seu costume, levantou-se para ler. O presbítero José Carlos nos pediu para ficarmos de pé. Esse costume de ler de pé a palavra de Deus, ela vem dos judeus. É uma forma de reverência à palavra de Deus, de respeito à palavra de Deus. Os judeus, durante o culto, na sinagoga, ficavam de pé para ler. E depois sentavam para ouvir a mensagem. E Jesus Cristo, que era o primogênito, leu o trecho que os seus antepassados haviam decorado. Só que aqui foi lido. Ele não precisava mais decorar, porque agora estava liberado, né? Ter acesso à palavra de Deus. Mas na época da Babilônia, do exílio babilônico, da escravidão, né, babilônica, em que o povo estava cativo ali, era proibido ler. Por isso eles tiveram que gravar. E interessante que, aqui no versículo 17, então, lhe deram o livro de Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Agora vamos pular lá para o versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. O costume era, tinha um assistente lá no culto, no serviço ao Senhor, que levava o livro, e ele levava o livro, ele ia lá na lista, deixa eu ver, a família tal, vai ler qual livro, qual é a parte que lhe cabe. A família de Jesus era o profeta Isaías. Não é que Jesus fala assim, vamos ver o profeta Isaías, ok, vamos tentar achar aqui um texto que seja mais legal. Não, já estava definido. Quando fala que ele achou, não é que foi uma busca aleatória. Achou aquilo que era incumbência sua de ler. Ele foi até o trecho que era a sua incumbência de ler. E Jesus fazia isso, havia feito isso muitas vezes, como eu disse, desde os 12 anos até aquele momento. Só que dessa vez, a leitura foi seguida de uma revelação extraordinária. Desta vez, Jesus Cristo se revelou de forma extraordinária. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês, é sobre essa revelação que eu gostaria de compartilhar com vocês, que essa mesma revelação já se revelou a você e a mim. E se tem alguém aqui que ainda não teve essa revelação, hoje é a sua oportunidade. O próprio Senhor Jesus te chama para se revelar a ti, para ser revelado a ti. E se tem alguma coisa que você precisa trabalhar na sua vida, hoje também é a oportunidade. Você que já teve esse encontro com Jesus, que já foi revelado, Jesus já foi revelado a você, hoje é a oportunidade que Ele te chama para rever alguns detalhes da sua vida que talvez precisem ser trabalhados. Esse é o convite. Então vamos lá, no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aqui, irmãos, nós não vamos voltar lá em Isaías, novamente por causa do tempo, mas o que Jesus leu aqui é o que está lá em Isaías 61. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para quê? Aí, para evangelizar os pobres. E essa evangelização dos pobres foi uma acepção de pessoas que Jesus fez. Ele só queria
falar com os pobres, mas os ricos de cara já podiam ir para o inferno, porque Jesus não queria falar com eles. É bom a gente falar que os pobres aqui são aqueles quebrantados de espírito. Lá em Mateus, vamos abrir rapidamente, Mateus, as bem-aventuranças, todo mundo está lembrado aí, mas vamos ler Mateus 5:3. O que diz em Mateus 5:3? Verdadeiramente feliz ou bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esses pobres aqui que Jesus está trazendo as boas novas, que está pregando o Evangelho, está revelando as boas novas, são aqueles que viram que não tinham capacidade de por si só ser salvo. Viram que não tinham capacidade de se reconciliar com Deus por qualquer mérito. Viram que não tinham capacidade de serem ricos de espiritualidade para serem recomendados diante de Deus. Os verdadeiramente felizes, os bem-aventurados, são esses que ficam quebrantados. São esses que olham para dentro de si e falam: Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Senhor, eu me rendo aos teus pés, porque eu não sou nada diante de ti. É a estes que Jesus veio evangelizar. É a estes que ele veio apresentar a sua misericórdia, o seu amor. É a estes que ele veio resgatar do seu estado de morte para a vida. E a estes aos quais pertencemos. E que, creio que todos aqui, ou a maioria aqui, já tenham reconhecido, já tenham se achegado diante de Deus de forma verdadeiramente feliz, por reconhecer que não é nada. Por reconhecer que não tem nada que seja recomendado diante de Deus para ser reconciliado, para ser salvo. Mas a pobreza de espírito, a contrição, o quebrantamento do espírito levou ao resgate. Deus se compadeceu desses e chamou de verdadeiramente felizes. Mas ainda dentro da missão de Jesus Cristo, ele também veio para libertar os cativos. E essa libertação é daqueles que estão presos, estão algemados pelas algemas do pecado. Aqueles que não conseguem se libertar por causa do pecado, que levam para um abismo profundo de morte, que somente Jesus pode colocar quem sabe uma escada infinita para buscar, para nos resgatar, nos buscar lá do profundo desse abismo, que é a morte espiritual. Essa é a nossa condição de mortos. Nós lemos isso no domingo passado, mas eu gostaria novamente de ler lá em Efésios 2. Por favor, abra a sua Bíblia. Efésios 2, versículo 5. Efésios 2, versículo 5. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Os cativos, aqueles que estão aprisionados
no profundo abismo do pecado, que não leva a outro lugar a não ser a morte, são libertos, são resgatados por Jesus Cristo. Essa é a missão de Jesus Cristo. E ainda, Jesus Cristo veio como sua missão para restaurar a vista aos cegos. É claro que Jesus fez vários milagres, curou cegos, mas esse texto vai trazer à tona, vai nos remeter à ideia da cegueira espiritual, aquela escama que fecha os nossos olhos para a verdade, de modo que o pecado nos escurece a vista, nos impossibilita enxergar a vida. E, na verdade, só faz a gente enxergar a morte. Pois Jesus Cristo veio para restaurar a vista dos cegos. Ele veio para nos tirar das trevas e nos colocar na luz. A cegueira é a escuridão completa. Graças a Deus, acho que aqui ninguém tem essa experiência, mas deve ser terrível, né? Você não enxergar a luz do dia. E Jesus Cristo diz e faz essa comparação. Quando nós estamos cegos espiritualmente, a gente não enxerga nada. A escuridão do fundo do abismo é tudo que se tem percepção, porque ver não vê. E aí ele veio tirar essa escama dos nossos olhos. E por penúltimo, ainda no versículo 18, ele veio libertar os oprimidos, para proclamar libertação aos cativos e libertar os oprimidos. O pecado, ele não traz outra coisa a não ser tristeza. O pecado não traz outra coisa a não ser opressão. E Jesus veio justamente para tirar essa carga, esse peso das nossas costas e nos deixar livres, leves, sem opressão. E por último, aqui no versículo 19, diz que a missão de Jesus foi apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, isso está lá em Levíticos 25, de 8 a 12, nós também não vamos ler, mas depois se os irmãos tiverem curiosidade e quiserem ler, ele faz alusão à manifestação, à proclamação do jubileu. O ano do jubileu era na antiguidade hebraica, ela era uma solenidade pública, que era celebrada a cada 50 anos. E nessa celebração era proclamado que todas as dívidas, todas as culpas eram perdoadas, eram liberadas. Aqueles que estavam presos eram libertos. E Jesus Cristo, uma vez vindo falar para aqueles que estão com espírito quebrantado, aqueles que estão cativos, aqueles que estão cegos, aqueles que estão oprimidos, Jesus Cristo veio trazer libertação e livramento a todos esses e veio pagar, retirar o escrito de dívida que estava nas nossas costas. Nós podemos ver lá em Colossenses, vamos abrir em Colossenses 2, vamos ler os versículos 13 e 14, Colossenses 2, 13 e 14.
diz o seguinte: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente e encravando-a na cruz. Esse Senhor Jesus, que veio falar para aqueles que aceitaram o convite, que foram quebrantados, aqueles que estavam aprisionados com as algemas do pecado, aqueles que estavam cegos por causa do pecado, não enxergavam a luz, aqueles que viviam na opressão do pecado, Jesus veio comprar. Jesus me comprou, Jesus te comprou. E comprou por um preço que nós jamais podíamos pagar. O seu sangue vertido na cruz, o seu corpo dado pelo preço que nós não tínhamos como pagar, que eram os nossos pecados, o preço pelos nossos pecados, nós não tínhamos como pagar. O pecado só podia ser pago por um justo, por uma ação de um justo. E quem era justo? Nenhum sequer, né? Paulo falando aos romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então, meu querido, minha querida irmã, se você, novamente eu falo para você, se você ainda não teve esse encontro com Jesus, você está aqui ou está nos ouvindo, e ainda não teve esse encontro com Jesus, o momento é este. Jesus quer restaurar a sua vida. Jesus quer tirar a escama dos seus olhos para você enxergar. Jesus quer te tirar do abismo, da escuridão e trazer para a luz. Jesus quer tirar o fardo que pesa sobre as suas costas e te deixar leve. E se você que já teve esse encontro com Ele, mas está passando por momentos, por períodos em que há alguma opressão no seu coração, na sua mente, o convite também é para você. Se você está aprisionado com algum pecado, com alguma coisa que te atrapalha o crescimento espiritual, o convite é para você também. Voltando para o texto, no versículo 20, complementando o que foi dito, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga ficaram com os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus Cristo já tinha lido, o filho do carpinteiro já tinha lido várias vezes aquele texto. E como eu disse no começo, dessa vez foi diferente. Dessa vez foi especial, porque o filho do carpinteiro, que juntamente com toda a sinagoga falavam do Cristo, e que era ele, fala assim: sabe o Cristo? Sabe quem é ele? Eu estou falando de mim mesmo. É isso que Jesus falou. Depois, se os irmãos quiserem, tiverem curiosidade, continue lendo. Isso gerou um grande problema, né? Porque as pessoas falam assim: não é possível. Ele, olha que blasfêmia, está dizendo que ele é o Messias. E quiseram matá-lo, inclusive.
E às vezes é isso que acontece quando Jesus quer se revelar ao nosso coração e a gente quer matar Jesus. Mas Jesus já morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Não resista. Tem algo que está te oprimindo, tem algo que está te cegando, tem algo que está te aprisionando. O Senhor te chama hoje para restauração. Que o Senhor, lá daquela época, que é o Senhor de hoje, que é o Senhor de amanhã, que é o Senhor de sempre, visite o seu coração, que você repense na sua vida. O que será que está oprimindo a sua vida? O que será que está cegando a sua vista espiritual? O que será que está te deixando cativo? Quebrante o seu coração. Seja verdadeiramente feliz por ter o espírito quebrantado e se renda aos pés do Senhor para ser resgatado, para ser restaurado, para ser restaurada. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, para que nesse ano, que é o ano aceitável do Senhor, a gente tenha toda a nossa dívida apagada, que nós confessemos a Ele, que nós entreguemos diante dEle, confessemos os nossos pecados para crescermos espiritualmente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus.